Lives do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder. Das lives do Folha Vitória, Direito ao Direito, com Rodrigo Carlos de Souza. Olá, começamos mais uma live da série Direito ao Direito, da Folha Vitória. Hoje nós vamos falar sobre criptomoeda e o nosso convidado é o meu amigo, meu irmão, meu sócio, mas acima de tudo, meu grande amigo Sérgio Carlos de Souza, advogado que vem há muitos anos estudando esta matéria e atuando em nível nacional, com clientes, inclusive, fora do Brasil também. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pelas palavras de carinho que eu retribuo da mesma forma, até porque é com grande satisfação e que nós estamos juntos nessa labuta aí só de trabalho, são quase 30 anos. E é com muita satisfação que a gente faz isso. São quase 30 anos e eu quero aproveitar aqui para dizer para todos que nos assistem que o Sérgio, além disso tudo que eu falei aqui para vocês, um grande advogado, uma grande pessoa, um grande sócio, um grande irmão, é, acima de tudo, um grande amigo que eu tenho e um grande professor. Apesar de eu ser um irmão mais velho do que ele iniciou primeiro do que eu na carreira jurídica. Eu, no início, eu tinha um comércio e, quando ele já tinha o escritório, me convidou e eu deixei essa operação comercial para me juntar a ele. E hoje nós temos o Carlos de Souza Advogados, que é o nosso escritório, há 29 anos. Somos em 17 profissionais de advocacia. Temos vários sócios, alguns com 20 anos, temos um sócio com praticamente 25 anos. Eu quero dizer que, por eu ter iniciado na advocacia após algum tempo longe dos livros, o meu real professor, quem me ensinou pouco que eu sei na advocacia, foi o Sérgio. Então, quero aqui publicamente agradecê-lo por isso. Quando o Rodrigo diz o pouco que ele sabe, é modéstia, porque sabe muito. Agora, a verdade é a seguinte, o aprendizado é contínuo. A gente, como operador do direito, e nós optamos lá atrás pela advocacia, não porque seja mais fácil ou difícil, mas foi a nossa opção e percebemos ao longo dos anos que isso está bem, bem sólido, bem dentro do nosso sangue, da nossa razão de ser no aspecto profissional, essa contribuição que a gente dá à sociedade, especialmente eu acredito que tanto a minha como a de Rodrigo, a nossa maior paixão no que diz respeito à advocacia é esse apego por defender as pessoas, por lutar pelo direito daquele que pode ser a pessoa mais simples ou um grande empresário, aquele que está sendo de alguma forma violado em seu direito, injustiçado. É o nosso apego por lutar em favor dessas pessoas e lutar com muita garra, com muita determinação, e não paramos de aprender. É verdade. A gente sempre se depara com desafios, a gente não corre do desafio, e embora o tema de hoje seja entender criptomoeda, uma outra característica que a gente traz conosco ao longo desses 29 anos é, como você disse, o apego à causa dos nossos clientes. O dinheiro, a moeda, que aliás nós vamos falar sobre a criptomoeda, é sempre encarada por nós como uma consequência. Em primeiro lugar,
é prestar um bom serviço. Essa é a nossa cultura. Este é o ensinamento que a gente dá para os mais jovens lá no nosso escritório, já que, junto com o Fabriciano, nós somos os mais, digamos, veteranos. Não vou me chamar e nem te chamar de velho, não, mas nós somos os mais veteranos. Mas, Sérgio, É isso mesmo. vamos tratar da criptomoeda, que nós estamos curiosos. Eu sei um pouquinho de vê-lo trabalhando, de vê-lo atendendo a tantos clientes, mas nunca tive a oportunidade que estou tendo agora de sentar diante da sua pessoa e aprender como acredito que aprenderei hoje. Então, gostaria de começar este bate-papo te perguntando o que é uma criptomoeda ou uma moeda digital. Antes da gente responder essa pergunta diretamente, vamos voltar um pouquinho no tempo, na história, que, aliás, eu gosto muito de história. Ainda lá pelo século VII antes de Cristo, foram criadas as primeiras moedas, não tinha ainda essa referência, mas materiais feitos especialmente por ouro e por prata, que com o passar dos anos, isso foi se tornando um elemento de troca. Até certo momento da nossa história, as compras e vendas eram basicamente realizadas pelo escambo. Ou seja, eu te dou aqui 5 sacos de arroz e você me dá 3 sacos de feijão. Eu te dou tanto disso, você me dá uma casa ou me presta um serviço. Aí vieram as moedas que traduzem um valor dos bens, dos serviços, dos produtos. Tudo aquilo que nós conhecemos. Sim. Em determinado momento, Rodrigo e a todos, os governos sentiram a necessidade de regular, de tratar dessas moedas. Cada país hoje tem a sua moeda, nós aqui o real, dólar, libra e por aí vai. E assim acontece mundialmente. Quando foi, perceba, agora em 2009, é muito recente, 11 anos é muito pouca coisa. Em 2009, surgiu a primeira ideia da moeda digital. Como o próprio nome diz, você nunca vai tocar nela. É diferente, eu tenho na minha carteira, eu posso ter ali uma nota de R$2, de R$100, etc. A moeda digital, você nunca vai ter um objeto para pegar nela. Embora ela possa, da mesma forma com a moeda regular, adquirir bens. Muito bem. Essa ideia, em 2009, veio a partir de uma tecnologia que tem um nome, ninguém precisa decorar esse nome, mas se chama blockchain. Então, essa tecnologia feita em servidores de alta potência, há lugares, especialmente em locais que são menos valorizados em termos de imóveis, que abrigam arsenais de servidores, de computadores, que consomem muita energia, e que para cada representação, ou seja, cada moeda, é feito um arquivo digital, que não pode ser substituído nem falsificado. Então, alguém da área de TI teve essa ideia. Em vez de eu precisar de um banco, de um cartão de crédito, de débito, do papel moeda, eu vou criar uma moeda digital. E aí, só para concluir, o que é essa moeda digital, então? Eu tenho, cada pessoa que adquire uma moeda digital, tem uma carteira, tem uma numeração lá de todo tamanho. Essa numeração, você vai ter um saldo totalmente digital. E aquilo vai representar o seu poder de compra. É claro que, e nós vamos, por certo, falar mais disso adiante, a moeda digital, da mesma forma como o dólar, o real,
tem as suas oscilações para cima e para baixo. Mas a moeda digital nada mais é do que isso, lá em algum lugar que diz quanto eu possuo. E assim eu transaciono com as minhas moedas digitais. Ok. Deixa eu só... Pronto. A moeda digital, que começou com Bitcoin, né? E Bitcoin, hoje nós temos exatamente. diversas outras moedas, né? Na realidade, hoje, a gente utiliza, de certa forma, o dinheiro muito de forma digital, porque a gente tem os cartões, praticamente a gente não utiliza mais o dinheiro. Eu mesmo, raramente, eu tenho um dinheiro físico na mão, eu uso os meus cartões O de papel crédito. moeda, né? Oi? O papel Não tem moeda, a papel gente quase moeda, é não só usa. como brincam, muitos falam de o dinheiro de plástico. E eu acho que isso aí não, é um caminho sem volta nesse aspecto. Agora, eu acredito que seja ainda um mercado de muito risco. Eu vou te pedir para falar isso mais adiante. Mas antes de nós entrarmos nessa questão do risco, eu gostaria de te perguntar como é que é criada uma moeda digital. Vamos lá. Você sabe que semana passada uma pessoa me mandou um e-mail de alguma cidade aí, Brasil afora, dizendo como é que eu faço para criar uma moeda digital. Eu vou te dizer o que eu falei para essa pessoa. Qualquer um que disponha de tecnologia, de acesso, é claro, eu não navego nas águas profundas da tecnologia da informação, sei o que é suficiente para o meu dia a dia, mas uma pessoa que tem acesso a essa tecnologia blockchain, ela pode contratar com alguém da área de TI e ela vai criar uma moeda digital. Você pode criar, Rodrigo, se você quiser. Por quê? Porque não existe regulação, não existe ainda normatização quase em lugar nenhum do mundo. Então, qualquer pessoa, estou falando de forma séria, pode, com um bom suporte de TI, como é que eu aconselho alguém que queira criar realmente uma moeda digital? Vá atrás, e há pessoas especializadas, inclusive aqui no Brasil, que te levam até esses canais tecnológicos que vão permitir que aquilo que as pessoas adquirirem de moedas digitais, você dá um nome qualquer, esteja devidamente registrado dentro dos livros eletrônicos que sejam a prova de fraudes, de substituição. Assim, qualquer um pode criar uma moeda digital. Quando eu falo qualquer um, isso é em tese, porque a pessoa, de forma séria, tem que ter um propósito e tem que ter uma linha de legalidade para se criar uma moeda digital. Daí eu acho que você vai me perguntar isso mais adiante, mas daí que eu defendo que haja uma regulação pelo governo da criação das moedas digitais. Com relação a essa regulação, eu vou te perguntar mais adiante, mas eu lembro de ter lido no ano passado alguma coisa tramitando no Congresso Nacional. Mas mais à frente a gente vai conversar, porque eu gostaria de saber qual a segurança da moeda digital. Porque agora, quer que eu responda agora? Tem um aspecto do TI, mas tem também um aspecto da confiabilidade da moeda em si, né? Tem que ter lastro. Vamos lá. Qual é o mercado ou papel ou investimento mais seguro do mundo hoje? Já há muitos anos e hoje também.
é a dívida, é emprestar dinheiro ao governo norte-americano. É o investimento mais seguro no mundo. Por quê? Porque claro, você não empresta diretamente, você investe em algum lugar e o seu dinheiro chega para empréstimo ao governo norte-americano. Investimento como aqui no Brasil, no Tesouro, né? No Tesouro, exatamente. Então, vamos lá. Por que é o investimento mais seguro do mundo? Porque todos sabem que o governo americano vai honrar com sua dívida. O governo brasileiro, eu vou sair dos Estados Unidos para o Brasil, é um investimento confiável? É um investimento confiável. Não tanto quanto nos Estados Unidos e em outros países. Agora, você pensar, será que o Brasil vai quebrar e não vai pagar suas dívidas? Dificilmente isso vai acontecer. Tem risco? Claro que tem risco. Aí vamos sair, Rodrigo, do governo brasileiro para um banco. Eu não vou dar o nome de nenhum banco, acho que não é o caso, mas digamos, um grande banco brasileiro. Você pegar o seu dinheiro e deixar aplicado num grande banco aqui no Brasil. É seguro? É seguro. Tem risco? Claro que tem risco. O risco é menor do que investir no governo brasileiro? Não. Investir no governo brasileiro é maior o risco de investir num banco do que no governo brasileiro. Aí você pensa, um camarada qualquer, pode ser até no Bitcoin, diz assim, eu estou criando uma moeda digital. Essa moeda você pode colocar o seu dinheiro que vai ficar seguro e vai valorizar. Pera lá, olha os níveis, Estados Unidos, Brasil, um grande banco brasileiro, aí você está descendo os níveis até chegar num criador de uma moeda digital, que não tem. Quando um banco quebra no Brasil, isso já não acontece mais com frequência, mas você tem aquele fundo garantidor de crédito que honra os depositantes até um certo limite ou até totalmente. No caso das moedas digitais, não há nenhum mecanismo de plena segurança de que o seu dinheiro te será devolvido quando você bem entender, quando você quiser sacar. Ou seja, hoje é um investimento de alto risco. Como tem outros mercados. Mercado de ações é de alto risco? Dependendo da ação onde você investe, é de alto risco. O mercado de investimento em moeda estrangeira também tem um grau de risco elevado. Então, eu te digo o seguinte, não há garantia e é um mercado de alto risco. Agora, tem muita gente que ganha bastante dinheiro nesse mercado e eu aconselho, se me permite, se alguém quiser investir em moedas digitais, que invista com toda a segurança, consulte tudo, aquilo que está te sendo oferecido, invista um pedaço pequeno do seu portfólio. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão, né, pelo que eu sei, você que é um especialista, não tem lei que regule as moedas digitais, correto? Corretíssimo. Via de regra, essas pessoas que criam essas moedas digitais, eles criam em algum lugar específico do mundo? Tem um lugar que funciona ou funcionaria como um paraíso para a criação de criptomoedas, onde há uma regulação, uma proteção para eles, criadores de criptomoedas? Porque a tendência é que eles procurem um lugar onde a criação da criptomoeda ou a quebra dessa criptomoeda não se traduza num tipo penal, por exemplo. Né? Creio que eles busquem um lugar que os ampare também nesse sentido, ou principalmente nesse sentido. Você sabe, Sérgio, sobre isso? Sim, eu sei, não existe um paraíso das criptomoedas. Tudo depende de tecnologia, das transações eletrônicas. Por trás disso tudo, você tem um aparato, como eu falei no início, de servidores, etc., que armazenam aquelas informações. É diferente, vamos lá, tem um banco, a Casa da Moeda,
ou o Tesouro Nacional dos países que tem barras de ouro. Você tem garantias físicas de que aquilo vai representar um valor para você quando você desejar alcançar ou sacar aquilo. No caso da criptomoeda, não há a garantia plena, porque você pode, inclusive, até criar uma criptomoeda com as melhores intenções, fazer tudo em termos de tecnologia da informação corretamente. E eu tive um caso já desse. Tive um caso assim, já acompanhei uma pessoa que teve um problema dessa natureza. Eu, assim, o nosso escritório, que o camarada da TI deu supostamente um golpe na pessoa que tinha criado a moeda. E, de repente, todo o dinheiro que estava lá evaporou. Ou seja, as garantias são frágeis. Por isso que, se alguém quer investir, o ideal é você comprar, transacionar uma moeda digital já consolidada, como o Ethereum ou o próprio Bitcoin que você citou. Agora, se surgir de vez em quando, eu sou consultado nesse sentido. Alguém vê uma propaganda no Instagram, compra aqui, criptomoeda, foge disso. Aliás, não tem garantia. Quais são as principais criptomoedas, já que você está falando nisso? As principais, as consolidadas mundialmente, são essas duas que eu citei. O Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin, eu vou aproveitar aqui para contar a história do Bitcoin, Rodrigo, e o que faz esse mercado ser tão pulsante. A gente está falando muitos riscos, dos problemas, mas tem os benefícios, que não são pequenos. Sim. Só uma coisa, antes de você entrar nisso, eu só quero te passar aqui alguns recados que a Giza Pimentel elogiou suas colocações. Aqui falou que é muito importante o que você está dizendo. O advogado Daniel Luz, nosso colega, está falando que concorda plenamente com você. O Rafael Stein, advogado lá do nosso escritório, ele está perguntando se as transações dessa natureza exigem intermediários, como um banco, por exemplo. Vamos lá. Obrigado a todos pelos comentários. E só ressaltar que Sim. a Silvia Pazini, ela está falando, está acrescentando que todo investimento tem seu risco. Realmente. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, depende muito do apetite do investidor, se ele gosta de risco ou não. Sim. Agora, Rafael, não há necessidade de um banco. Não há necessidade de um banco. Agora, existem as corretoras. Então, vamos lá. Um banco tradicional, como a gente tem as agências aí pela rua, você não precisa. Tá? A não ser quando você quiser comprar uma moeda digital, sair de real para uma moeda digital, ou transformar essa moeda digital em real. Aí você vai ter que cair dentro de um banco tradicional. Mas você adquire, você entra, digamos, Bitcoin. Então você entra no sistema do Bitcoin e cria uma carteira. Vai aparecer uma numeração, só sua. Muito bem. Aí você informa, alguém quer te pagar. Você prestou um serviço, vendeu alguma coisa, eu quero te pagar em Bitcoin. Tá ótimo. Você informa a carteira para aquela pessoa. Aquela pessoa vai transferir como? Ela vai usar uma tecnologia da própria moeda digital. Então ela tem lá, digamos, 10 Bitcoins na carteira dela. Hoje um Bitcoin vale em torno de 50 mil reais. Ela vai pegar a sua conta com ela, deu um Bitcoin. Ela vai transferir para a sua carteira um Bitcoin. E você fica com aquilo lá. Aí eu quero pegar esse dinheiro, esse meu Bitcoin, e transformar em real. Apesar de ser possível, em alguns lugares do mundo, você comprar veículo, comprar, enfim, os bens necessários com moeda digital.
No Brasil, isso ainda é muito inicial. Muito bem, você quer transformar aquele Bitcoin em real, no Brasil, existem várias corretoras que cobram uma taxinha e você vai até ela, tudo digitalmente, e ela joga na sua conta bancária, num banco tradicional, o valor respectivo em real. Entendi. Muito bom. Bom, mas voltando, você estava, quando eu te interrompi, você estava falando das principais criptomoedas. Você falou do Bitcoin e do Ethereum. Certo. Mas tem outras que você destacaria? Você destacou essas duas como as de menos riscos, foi o que eu entendi. Isso aí. Olha só, existem outras, mas eu prefiro, aqui nós estamos com um público, destacar só aquelas que eu tenho alguma confiança, até por já ter recebido e feito pagamento usando essas moedas digitais. Então eu vou pedir que você se despeça de todos e que faça suas considerações finais para a gente encerrar. Infelizmente, passou muito rápido. É verdade. Eu achei que a gente não ia ter tanto assunto, né? Mas vai rendendo. Mas eu te falei, sempre tem, sempre aparece. O que eu considero neste encerramento é que a criptomoeda, na minha opinião, veio para ficar. É um método moderno de transação financeira em nível mundial. O seu conceito, o conceito por trás da criação da criptomoeda é fantástico, dentro daquilo que eu já falei. Agora, o que eu sinto e nós temos que cobrar dos nossos legisladores federais é que é preciso ter uma regulação. Não uma regulação para fechar o mercado. Não uma regulação que vá dizer não para esses empreendedores, mas que vá dizer como eles devem se comportar de forma segura. Mas é preciso ter uma regulação. Sendo assim, eu agradeço mais uma vez ao convite do Rodrigo, ao Folha Vitória, que é um jornal extraordinário, e agradeço a todos, a audiência aí de todos. Uma boa noite. Sérgio, a gente que te agradece, eu te agradeço em nome da Folha Vitória, que é uma grande parceira. Inclusive, hoje, a Folha Vitória, gentilmente, publicou um artigo que eu escrevi junto com a minha filha. Tive a honra de, nesta madrugada, já aniversário das minhas filhas de 18 anos, gêmeas, eu escrevi junto com a Letícia um artigo que está publicado no Folha Vitória. Não vou falar sobre o que é o artigo. Quem quiser, vá no jornal Folha Vitória para ver o quanto é bom este jornal. Tá? Blog, Direito ao Direito. Direito ao Direito, exatamente. Então, agradeço a Folha Vitória, agradeço a você por ter aceitado o convite, agradeço a você por tudo, por toda a nossa trajetória juntos, desde criança. Agradeço a todos que estão aqui conosco, que nos prestigiaram, e peço que nos prestigiem sempre. Muito obrigado. Então, encerramos por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Você ouviu Direito ao Direito com Rodrigo Carlos de Souza. Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder.